Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre técnicas manuais de reabilitação. Essa é uma aula diferenciada, um conteúdo que nós conseguimos reunir em um único material, que é muito difícil, mesmo no exterior, em eventos e cursos que já organizamos, dificilmente vimos um material como esse reunidos. Então, espero que esse trabalho resulte em informações que sejam úteis a vocês e aos seus pacientes. Então vamos falar um pouco sobre as técnicas de diagnóstico pela palpação e avaliação do paciente. Bom, nós temos 3 níveis de avaliação: o muscular, ósseo e o neural segmentar. O neural segmentar, começando de trás para frente, seriam os dermátomos, onde nós temos às vezes uma lesão cervical que causa uma fraqueza no membro torácico, ou uma compressão de cauda equina que causa uma perda proprioceptiva no membro pélvico. O ósseo, avaliação das articulações, avaliação de crepitação, avaliação de amplitude de movimento. E o muscular, avaliação dos trigger points, avaliação da contratilidade, da contratura, do alongamento dos músculos, avaliação do tônus muscular. Então, tudo isso são itens importantes dentro da nossa avaliação do paciente. Observem a movimentação desses animais, que conclusões vocês chegam. Nós vemos que esse animal tem uma movimentação ruim de membro pélvico. Olha a amplitude dos membros torácicos e a amplitude dos membros pélvicos. Esse animal tem uma hiperflexão dos membros pélvicos. Isso é uma polineuropatia axonal distal. No outro caso, era uma displasia coxofemoral. Essa é uma polineuropatia. Vocês observem que o membro torácico direito e o membro pélvico esquerdo parecem flutuar. Então eu vou fazer a palpação dos trigger points nesses animais. Trigger point aqui na região cranial para avaliar a musculatura do sartório, do quadríceps. Em casos de lesões na articulação coxofemoral ou lombosacra, eu espero esse tipo de reação. Esse animal é um gentleman, não morde, mas a reação é querer morder. Então tá vendo que ele vai em direção à mão dela, dizendo: eu tenho trigger point. Se ela insistir nessa palpação. Então nós vamos falar agora das técnicas de tratamentos manuais para as lesões musculares e desbloqueio dos canais tendinomusculares. Isso é importante. Eu vejo muitos animais que às vezes chegam até nós, que os colegas falam: ele já fez quiropraxia, ele já fez manipulação. Eu falo: mas como fez manipulação? Se ele tem uma hérnia de disco cervical ativa, se ele teve uma fratura, como assim? Então, tem várias enfermidades que você até pode fazer manipulação, mas ela tem que ser totalmente diferente. Tem que ser localizada, tem que ser muito técnica, com muito cuidado, porque se você não tiver um diagnóstico ortopédico e neurológico preciso, você vai prejudicar o animal. Então, fica o aviso: não sabe fazer o diagnóstico, não tem o diagnóstico, cuidado. Então, para fazer o desbloqueio, nós podemos usar osteopatia, tuiná, massagem, gua sha, quiropraxia, ventosa, os instrumentos para liberação miofascial, e a gente vai discutir então algumas dessas técnicas com vocês. Então, antes de nós falarmos sobre tuiná, gua sha, osteopatia, eu vou falar um pouco para vocês dos mecanismos por trás dessas contraturas, dessas subluxações e o que nós fazemos com as mãos e qual é a consequência disso. Então, a subluxação significa sub, abaixo, luxatio, deslocamento, ou seja, deslocado abaixo ou fora da sua posição
anatômica ideal. O uso médico dele é de 1688 e foi utilizado inicialmente em ortopedia. Agora é importante que nós façamos um diferencial a partir de agora. Na ortopedia, uma subluxação é quando você tem um osso e ele está fora do seu alinhamento. Nós temos uma visão radiográfica de uma articulação que ela está fora do seu encaixe. Então são situações mais evidentes. Quando nós nos referimos à subluxação dentro das técnicas de terapias manuais, nós estamos nos referindo à definição de 1934. Não é? É uma subluxação menos agressiva, é uma subluxação vertebral, onde a vértebra está fora do seu eixo e dos seus pontos de contato com as outras vértebras, mas ainda assim não visível radiograficamente. Então, os objetivos da anatomia comparada, que eu vou falar um pouco agora, é nós entendermos um pouco essas forças biomecânicas no homem e nos animais, fazermos uma comparação, não é? E entender então como funciona a dinâmica do movimento em relação aos músculos e às articulações. Então, nós vemos aqui várias diferenças. A primeira dessa, o apoio, né? O centro de gravidade no homem, ele está focado principalmente na sua linha média, em cima da coluna, né? Na região dos ossos do coxal. Daqui sai uma linha média, né? Quem já fez alguma arte marcial sabe que determinadas posições nos deixam mais fixos no solo, em razão do controle do centro de gravidade. Se o homem fosse um quadrúpede, ele iria distribuir o centro de gravidade dele aqui no meio e o peso nos membros torácicos e pélvicos. Então nós temos atualmente, assim, um animal normal, aproximadamente 60 a 70% do peso nos membros torácicos e 30 a 40% do peso nos membros pélvicos. Isso é um bloqueio de canal, uma lesão cérvico-torácica, onde nós vemos uma dificuldade desse animal, né, em deambular. Ele tem um andar mais curto. Esse outro animal tem um outro tipo de bloqueio, é um bloqueio mais alto, que inviabiliza o andar como um todo. Ele não deixa mais curto, ele simplesmente não deixa. Esse é um outro bloqueio também na região cervical, que também não permite a deambulação desse animal. Ele está um pouco mais espástico do que o outro. Esse também é um outro tipo de bloqueio. Olha o andar curto, de dor. Olha o esforço muscular que esse animal faz para se levantar. Observa o dorso dele. Os membros torácicos, olha a musculatura.